Estamos de regresso com nova sessão de formação de #Informa com a MAPEI. Eu sou o João Dias da Assistência Técnica e irei uma vez mais partilhar convosco algum do know-how MAPEI e a sessão de hoje será sobre sistemas autonivelantes cimentícios. Servirão de base a futuras formações, pois iremos direcionar estes produtos para a colocação de pavimentos resilientes, têxteis e de madeira sobre estas soluções autonivelantes. Iremos falar sobre todos os passos a seguir e cuidados a ter na altura da escolha do produto autonivelante cimentício, bem como a importante preparação do suporte onde este irá ser aplicado. Antes de abordarmos de forma detalhada como poderá fazer a aplicação de um autonivelante, iremos iniciar com uma breve explicação dos campos de aplicação deste tipo de produtos. Os autonivelantes de base cimentícia usam-se em interiores, fazendo enchimentos após a execução de uma betonilha ou sobre uma outra base sólida, como cerâmica existente, de forma a nivelar e regularizar diferenças de espessuras de suportes novos ou pré-existentes, preparando-nos para receber qualquer tipo de pavimento, principalmente aqueles de baixa espessura e sensíveis a irregularidades. Os autonivelantes foram desenvolvidos para receber pavimentos em madeira, vinílico, linóleo, borracha, pavimentos flutuantes, cerâmica ou mesmo pedra natural. Estas soluções são também muito comuns em locais onde é exigida uma elevada resistência a cargas e ao tráfego pedonal. Mas, como não podemos iniciar a aplicação do autonivelante cimentício sem a adequada e essencial preparação do suporte, começamos por falar nisso mesmo. O tipo de suporte que iremos encontrar, bem como as condições do mesmo, irá definir o caminho a seguir e, consequentemente, o tipo de primário ou barreira química adicional a adotar. Deverá ser feita esta avaliação antes de qualquer avanço nos trabalhos, pois apenas desta forma poderemos garantir uma boa aplicação do nosso autonivelante cimentício. O primeiro cuidado a ter é com a presença de fissuração no suporte, pois antes de proceder ao assentamento do autonivelante e primário correspondente, é sempre necessário selar monoliticamente as eventuais fissuras presentes no suporte, mediante a aplicação de uma resina epóxi como Eporip e saturar a mesma com quartzo. Estes passos de preparação do suporte poderão ser vistos em pormenor no vídeo anterior, disponível na nossa biblioteca de vídeos Informa com a MAPEI. Após a reparação de fissuras, passamos à avaliação do teor de umidade presente no suporte. Esta medição ditará se será necessária a criação de uma barreira ao vapor. Podemos medir este valor utilizando um higrómetro elétrico ou um higrómetro de carboneto. Sobretudo no caso da aplicação de pavimentos sensíveis à umidade, este nível de umidade deve estar conforme os valores máximos previstos para tais tipologias de revestimentos e ser uniforme em toda a espessura do suporte. Consideram-se aceitáveis valores aproximados de umidade inferiores a 2% no caso em que se deva aplicar um pavimento em madeira, ou de 2,5% a 3% no caso em que se deva aplicar vinílico, borracha ou linóleo. Estes valores deverão ser sempre indicados pelo fabricante do revestimento a aplicar. Se após a medição obtivermos um valor superior aos referidos anteriormente, mas inferior a 5% e tratando-se de uma base absorvente, como uma betonilha, iremos aplicar a barreira ao vapor de poliuretano Ecoprim PU1K, que fará a impermeabilização do suporte, tendo ao mesmo tempo um efeito consolidante. Após a aplicação das duas de mãos, deverá ser polvilhado até a completa saturação com quartzo 1,2 mm, de forma a conferir a aderência ao autonivelante. No caso de estarmos perante um teor superior aos exigidos, mas inferior a 6%, e tratando-se de uma base não absorvente, como um pavimento em cerâmica ou betão, iremos aplicar a barreira ao vapor epóxi cimentícia Triblock P, também em duas de mãos, considerando igualmente a saturação da segunda de mão com areia quartzo. Se obtivermos um teor de umidade abaixo do requisitado pelo fabricante do pavimento, iremos então fazer a escolha do primário adequado, antes da aplicação do autonivelante. A aplicação de primário permite uniformizar a absorção do suporte e melhorar a aderência do autonivelante. Este será escolhido em função da base ser absorvente ou não. A escolha recairá sobre Ecoprim Grip, primário pronto a usar, composto por resina acrílica sintética e inertes de sílica, se estivermos perante um suporte não absorvente. Alternativamente, se estivermos perante um suporte absorvente, devemos escolher
Primer G, primário à base de resinas sintéticas em dispersão aquosa, uniformizando a absorção de botonilhas e melhorando a aderência. Após a preparação do suporte e aplicação do respectivo primário ou barreira ao vapor, falemos agora do tema que nos trouxe até aqui, a escolha e aplicação do autonivelante cimentício adequado. A Mapei apresenta uma gama muito diversa, mas neste vídeo iremos focar-nos essencialmente na apresentação de 4 produtos que cobrem a grande maioria das necessidades correntes neste campo de aplicação. Iremos falar de uma solução para enchimentos de baixa espessura, outra para enchimentos de maior espessura numa só camada, apresentaremos uma solução quando o suporte é um pavimento em madeira e, por fim, uma solução de reparação pontual e rápida. A mistura deste tipo de produtos faz-se utilizando misturadores elétricos de baixa velocidade, vazando depois o conteúdo em superfície livre, devidamente confinada, pois trata-se de argamassas altamente fluidas para poder ter características autonivelantes. Quando é pretendido fazer uma regularização de baixa espessura, podemos optar por Ultraplan Eco, argamassa de regularização autonivelante de endurecimento ultra rápido para espessuras de 1 a 10 mm. Se por outro lado necessitarmos de fazer uma regularização de maior espessura, optamos por Ultraplan Maxi, argamassa de regularização autonivelante de endurecimento ultra rápido aplicável em espessuras de 3 a 40 mm. Ambos os produtos deverão ser aplicados numa só de mão, espalhando-os com uma espátula metálica grande ou rodo, deixando a espátula ligeiramente inclinada para obter a espessura desejada. Também podem ser aplicados mediante bomba para repouso. Devido às suas características autonivelantes, Ultraplan Eco e Maxi escondem imediatamente as pequenas imperfeições, como as marcas da espátula. De forma a melhorar a qualidade final do acabamento e eliminar eventuais bolhas de ar, é aconselhável a passagem de rolo de picos imediatamente após o espalhamento destes produtos. Se for necessária uma segunda de mão, é aconselhável aplicá-la logo que a primeira seja pedonável, ou seja, ao fim de cerca de 3 horas. Pode-se proceder ao assentamento de pavimentos resilientes, têxteis e cerâmica colados sobre a regularização de Ultraplan Eco após 12 horas e para o assentamento de madeira esperar 24 horas. Quanto ao Ultraplan Maxi, aguardar 24 a 72 horas para resilientes e madeira, consoante a espessura aplicada. No caso específico do nosso suporte ser um soalho antigo de madeira ou outro tipo de estrutura do mesmo material, optamos por aplicar Fiberplan, argamassa de regularização autonivelante, fibra reforçada de endurecimento ultra rápido para espessuras de 3 a 10 mm. Fiberplan é particularmente indicado para a regularização de suportes em madeira ou réguas de madeira devidamente fixas e estáveis após a aplicação do primário EcoPrim Grip. Neste produto, a mistura e aplicação faz-se da mesma forma que os anteriores, estando apenas excluída a aplicação através de bomba. Poderá ser aplicado qualquer pavimento após 12 a 24 horas. A Mapei tem também na sua gama um produto para regularizações de pequenas áreas, por exemplo, após a remoção pontual do anterior pavimento ou outra situação que danifique ligeiramente o suporte e que necessitem a aplicação de uma argamassa de textura fina de secagem ultra rápida, fazendo barramentos mesmo a zero e até uma espessura de 3 mm e pontualmente até 10 mm, podendo receber qualquer pavimento ao fim de umas fantásticas 2 horas. Neste tipo de trabalhos, recomendamos Planirep Fast Track. Chegamos assim ao fim de mais um vídeo onde apresentamos mais um tema importante, oferecendo amplas soluções Mapei. Este vídeo irá juntar-se às outras soluções já apresentadas e à sua disposição na nossa página em www.mapei.pt e ao nosso canal YouTube Mapei Portugal. Espero que estes conselhos possam ajudá-lo no seu dia-a-dia para que as suas obras, com o aconselhamento da Mapei, sejam cada vez mais perfeitas. Obrigado por uma vez mais nos ter acompanhado e conto com a nossa assistência e partilha de conhecimento. Fique atento às próximas novidades e esperamos vê-lo no próximo vídeo da iniciativa #Em Forma com a Mapei.